Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós. Que vençamos no bem, que a luz bendita venha para nós. Vamos continuar a ler o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. A América tem um destino de grande importância para as outras nações da Terra, e aqueles que a têm guardado por séculos guardam ainda. Por meio de sua proteção e amor, ela cumprirá esse destino. América, nós, a hóstia ascensionada de luz, nós te amamos e te protegemos. América, nós te amamos. Uma semelhante forma de governo haverá mais tarde, quando tiverdes arremessado para longe certas limitações internas que se agarram como fungos e sugam vossa força como um vampiro. Amados da América, não vos desencorajeis quando descerem as aparentes nuvens escuras. Cada uma delas vos mostrará sua fímbria dourada. Por trás da nuvem que parece ameaçar está a luz de puro cristal de Deus e seus mensageiros, os ascensionados mestres de amor e perfeição, velando pela América, pelo governo e seu povo. Repito, América, nós te amamos. Uma por uma estão surgindo grandes almas despertas que se tornarão claramente conscientes de seu próprio divino poder, inerente poder de Deus, e essas serão colocadas em todas as posições oficiais do governo. Serão mais interessadas no bem-estar da América do que mesmo nas suas ambições pessoais e riquezas particulares. Então, uma outra idade de ouro reinará na terra e será mantida por um éon. No período imediatamente anterior a este, que ora presenciais a massa do povo usava grandes aeronaves como meio de transporte. Tendo o desenvolvimento alcançado um ponto ainda mais alto, pouca necessidade tinham de tais veículos, exceto nos distritos mais afastados. Toda a classe oficial, por serem os de almas mais espiritualmente avançadas daquela raça, podiam locomover-se nos seus corpos mais sutis para tudo o que desejavam, tal como fizestes em vossa recente experiência, indutos podiam também transportar à vontade o corpo físico, porque o emprego do poder que tinham de anular a gravidade lhes era tão natural como é para vós o respirar. A maior subdivisão do tempo consistia no período. O ouro era o meio econômico comum nessa era, como em todas as idades de ouro. Vamos parar? Porque sua emanação natural é uma energia ou força que purifica, equilibra e vitaliza. É posto no interior da terra pelos senhores da criação, esses grandes seres de luz e amor que criam e dirigem mundos, sistemas de mundos e a expansão da luz nos seres que sobre eles habitam. A mente externa, o conhecimento intelectual, o conhecimento intelectual da humanidade possui muito pouca compreensão mesmo do real objetivo da existência do ouro neste planeta. Ele cresce dentro da terra como uma planta e através dele está se derramando constantemente uma purificante, vitalizante e equilibradora corrente de energia dentro do próprio terreno onde caminhamos, bem como na vegetação da natureza e na atmosfera que respiramos. O ouro foi colocado nesse planeta para usos vários, dois dos quais sendo os mais triviais e sem importância: o seu emprego como meio de câmbio para a ornamentação. A maior atividade e finalidade do ouro dentro e sobre a terra
exceder sua própria qualidade natural e energia para purificar, vitalizar e equilibrar a estrutura atômica do mundo. O mundo científico de hoje não tem qualquer suspeita até agora dessa atividade. Entretanto, o ouro desempenha a mesma função em nossa Terra que os radiadores em nossas casas. O ouro é um dos meios mais importantes pelos quais a energia do nosso Sol é fornecida ao interior da Terra e o equilíbrio de atividades é mantido. Como condutor dessa energia, ele age como um transformador a transmitir a força do Sol para o interior da substância física do nosso mundo, assim como para a vida que se estende sobre ele. A energia contida no ouro é realmente a radiante força eletrônica do Sol, atuando numa oitava mais baixa. O ouro é às vezes denominado raio do Sol precipitado. Como a energia contida no ouro tem um grau vibratório extremamente alto, ele só pode atuar sobre as mais finas e mais sutis expressões de vida através da absorção. Em todas as idades de ouro, esse metal entra em uso pelo povo em profusão e generalizado, e sempre que isto sucede, o desenvolvimento espiritual de tal povo encontra um estado muito alto. Vamos continuar as explanações sobre o ouro no nosso próximo encontro. O ouro então nos revitaliza, nos harmoniza. E assim vamos visualizar o ouro nos alicerces da terra, nos iluminando, nos protegendo. Oi. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós. Que vençamos no bem, que a luz bendita venha para nós. Vamos continuar a ler o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. A América tem um destino de grande importância para as outras nações da Terra, e aqueles que a têm guardado por séculos guardam ainda. Por meio de sua proteção e amor, ela cumprirá esse destino, a América. Nós, a hóstia ascensionada de luz, nós te amamos e te protegemos, América, nós te amamos. Uma semelhante forma de governo haverá mais tarde, quando tiverdes arremessado para longe certas limitações internas que se agarram como fungos e sugam vossa força como um vampiro. Amados da América, não vos desencorajeis quando descerem as aparentes nuvens escuras. Cada uma delas vos mostrará sua fímbria dourada. Por trás da nuvem que parece ameaçar está a luz de puro cristal de Deus e seus mensageiros, os ascensionados mestres de amor e perfeição, velando pela América, pelo governo e seu povo. Repito, América, nós te amamos. Uma por uma estão surgindo grandes almas despertas que se tornarão claramente conscientes de seu próprio divino poder, inerente poder de Deus, e essas serão colocadas em todas as posições oficiais do governo. Serão mais interessadas no bem-estar da América do que mesmo nas suas ambições pessoais e riquezas particulares. Então, uma outra idade de ouro reinará na terra e será mantida por um éon. No período imediatamente anterior a este, que ora presenciais a massa do povo usava grandes aeronaves como meio de transporte. Tendo o desenvolvimento alcançado um ponto ainda mais alto, pouca necessidade tinham de tais veículos, exceto nos distritos mais afastados. Toda a classe oficial, por serem os de almas mais espiritualmente avançadas daquela raça, podiam locomover-se nos seus corpos mais sutis para tudo o que desejavam, tal como fizestes em vossa recente experiência, indúcteis podiam também
transportar à vontade o corpo físico, porque o emprego do poder que tinham de anular a gravidade lhes era tão natural como é para vós o respirar. A maior subdivisão do tempo consistia no o ouro era o meio econômico comum nessa era, como em todas as idades de ouro. Vão parar? Porque sua emanação natural é uma energia ou força que purifica, equilibra e vitaliza. É posto no interior da terra pelos senhores da criação, esses grandes seres de luz e amor que criam e dirigem mundos, sistemas de mundos e a expansão da luz nos seres que sobre eles habitam. A mente externa, o conhecimento intelectual, o conhecimento intelectual da humanidade possui muito pouca compreensão mesmo do real objetivo da existência do ouro neste planeta. Ele cresce dentro da terra como uma planta e através dele está se derramando constantemente uma purificante, vitalizante e equilibradora corrente de energia dentro do próprio terreno onde caminhamos, bem como na vegetação da natureza e na atmosfera que respiramos. O ouro foi colocado nesse planeta para usos vários, dois dos quais sendo os mais triviais e sem importância o seu emprego como meio de câmbio para a ornamentação. A maior atividade e finalidade do ouro dentro e sobre a terra é ceder sua própria qualidade natural e energia para purificar, vitalizar e equilibrar a estrutura atômica do mundo. O mundo científico de hoje não tem qualquer suspeita até agora dessa atividade. Entretanto, o ouro desempenha a mesma função em nossa terra que os radiadores em nossas casas. O ouro é um dos meios mais importantes pelos quais a energia do nosso Sol é fornecida ao interior da Terra e o equilíbrio de atividades é mantido. Como condutor dessa energia, ele age como um transformador a transmitir a força do Sol para o interior da substância física do nosso mundo, assim como para a vida que se estende sobre ele. A energia contida no ouro é realmente a radiante força eletrônica do Sol, atuando numa oitava mais baixa. O ouro é, às vezes, denominado raio do Sol precipitado. Como a energia contida no ouro tem um grau vibratório extremamente alto, ele só pode atuar sobre as mais finas e mais sutis expressões de vida através da absorção. Em todas as idades de ouro, esse metal entra em uso pelo povo em profusão e generalizado, e sempre que isto sucede, o desenvolvimento espiritual de tal povo encontra um estado muito alto. Vamos continuar as explanações sobre o ouro no nosso próximo encontro. O ouro, então, nos revitaliza, nos harmoniza. E assim vamos visualizar o ouro nos alicerces da terra, nos iluminando, nos protegendo. Oi. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós. Que vençamos no bem, que a luz bendita venha para nós. Vamos continuar a ler o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. A América tem um destino de grande importância para as outras nações da Terra, e aqueles que a têm guardado por séculos guardam ainda. Por meio de sua proteção e amor, ela cumprirá esse destino, a América,
Nós, a hoste ascensionada de luz, nós te amamos e te protegemos, América, nós te amamos. Uma semelhante forma de governo haverá mais tarde, quando tiverdes arremessado para longe certas limitações internas que se agarram como fungos e sugam vossa força como um vampiro. Amados da América, não vos desencorajeis quando descerem as aparentes nuvens escuras. Cada uma delas vos mostrará sua fímbria dourada. Por trás da nuvem que parece ameaçar está a luz de puro cristal de Deus e seus mensageiros, os ascensionados mestres de amor e perfeição, velando pela América, pelo governo e seu povo. Repito, América, nós te amamos. Uma por uma estão surgindo grandes almas despertas que se tornarão claramente conscientes de seu próprio divino poder, inerente poder de Deus, e estas serão colocadas em todas as posições oficiais do governo. Serão mais interessadas no bem-estar da América do que mesmo nas suas ambições pessoais e riquezas particulares. Então, uma outra idade de ouro reinará na terra e será mantida por um éon. No período imediatamente anterior a este, que ora presenciais a massa do povo usava grandes aeronaves como meio de transporte. Tendo o desenvolvimento alcançado um ponto ainda mais alto, pouca necessidade tinham de tais veículos, exceto nos distritos mais afastados. Toda a classe oficial, por serem os de almas mais espiritualmente avançadas daquela raça, podiam locomover-se nos seus corpos mais sutis para tudo o que desejavam, tal como fizestes em vossa recente experiência, indo que podiam também transportar à vontade o corpo físico, porque o emprego do poder que tinham de anular a gravidade lhes era tão natural como é para vós o respirar. A maior subdivisão do tempo consistia no o ouro era o meio econômico comum nessa era, como em todas as idades de ouro. Vão parar? Porque sua emanação natural é uma energia ou força que purifica, equilibra e vitaliza. É posto no interior da terra pelos senhores da criação, esses grandes seres de luz e amor que criam e dirigem mundos, sistemas de mundos e a expansão da luz nos seres que sobre eles habitam. A mente externa, o conhecimento intelectual, o conhecimento intelectual da humanidade possui muito pouca compreensão mesmo do real objetivo da existência do ouro neste planeta. Ele cresce dentro da terra como uma planta e através dele está se derramando constantemente uma purificante, vitalizante, equilibradora corrente de energia dentro do próprio terreno onde caminhamos, bem como na vegetação da natureza e na atmosfera que respiramos. O ouro foi colocado nesse planeta para usos vários, dois dos quais sendo os mais triviais e sem importância, o seu emprego como meio de câmbio para a ornamentação. A maior atividade e finalidade do ouro dentro e sobre a terra é ceder sua própria qualidade natural e energia para purificar, vitalizar e equilibrar a estrutura atômica do mundo. O mundo científico de hoje não tem qualquer suspeita até agora dessa atividade. Entretanto, o ouro desempenha a mesma função em nossa terra que os radiadores em nossas casas. O ouro é um dos meios mais importantes pelos quais a energia do nosso Sol é fornecida ao interior da Terra e o equilíbrio de atividades é mantido. Como condutor dessa energia, ele age como um transformador a transmitir a força do Sol para o interior da substância física do nosso mundo, assim como para a vida que se estende sobre ele.
A energia contida no ouro é realmente a radiante força eletrônica do Sol, atuando numa oitava mais baixa. O ouro é às vezes denominado o raio do Sol precipitado. Como a energia contida no ouro tem um grau vibratório extremamente alto, ele só pode atuar sobre as mais finas e mais sutis expressões de vida através da absorção. Em todas as idades de ouro, esse metal entra em uso pelo povo em profusão e generalizado, e sempre que isto sucede, o desenvolvimento espiritual de tal povo encontra um estado muito alto. Vamos continuar as explanações sobre o ouro no nosso próximo encontro. O ouro então nos revitaliza, nos harmoniza, e assim vamos visualizar o ouro nos alicerces da terra, nos iluminando, nos protegendo. Oi. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, que vençamos no bem, que a luz bendita venha para nós. Vamos continuar a ler o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. A América tem um destino de grande importância para as outras nações da Terra, e aqueles que a têm guardado por séculos guardam ainda. Por meio de sua proteção e amor, ela cumprirá esse destino. América, nós, a hoste ascensionada de luz, nós te amamos e te protegemos. América, nós te amamos. Uma semelhante forma de governo haverá mais tarde, quando tiverdes arremessado para longe certas limitações internas que se agarram como fungos e sugam vossa força como um vampiro. Amados da América, não vos desencorajeis quando descerem as aparentes nuvens escuras. Cada uma delas vos mostrará sua fímbria dourada. Por trás da nuvem que parece ameaçar está a luz de puro cristal de Deus e seus mensageiros, os ascensionados mestres de amor e perfeição, velando pela América, pelo governo e seu povo. Repito, América, nós te amamos. Uma por uma estão surgindo grandes almas despertas que se tornarão claramente conscientes de seu próprio divino poder, inerente poder de Deus, e estas serão colocadas em todas as posições oficiais do governo. Serão mais interessadas no bem-estar da América do que mesmo nas suas ambições pessoais e riquezas particulares. Então, uma outra idade de ouro reinará na terra e será mantida por um éon. No período imediatamente anterior a este, que ora presenciais a massa do povo usava grandes aeronaves como meio de transporte. Tendo o desenvolvimento alcançado um ponto ainda mais alto, pouca necessidade tinham de tais veículos, exceto nos distritos mais afastados. Toda a classe oficial, por serem os de almas mais espiritualmente avançadas daquela raça, podiam locomover-se nos seus corpos mais sutis para tudo o que desejavam, tal como fizestes em vossa recente experiência, indo que podiam também transportar à vontade o corpo físico, porque o emprego do poder que tinham de anular a gravidade lhes era tão natural como é para vós o respirar. A maior subdivisão do tempo consistia no período. O ouro era o meio econômico comum nessa era, como em todas as idades de ouro. Vamos parar? Porque sua emanação natural é uma energia ou força que purifica, equilibra e vitaliza. É posto no interior da terra pelos senhores da criação.
esses grandes seres de luz e amor que criam e dirigem mundos, sistemas de mundos e a expansão da luz nos seres que sobre eles habitam. A mente externa, o conhecimento intelectual, o conhecimento intelectual da humanidade possui muito pouca compreensão mesmo do real objetivo da existência do ouro neste planeta. Ele cresce dentro da terra como uma planta e através dele está se derramando constantemente uma purificante, vitalizante e equilibradora corrente de energia dentro do próprio terreno onde caminhamos, bem como na vegetação da natureza e na atmosfera que respiramos. O ouro foi colocado nesse planeta para usos vários, dois dos quais sendo os mais triviais e sem importância, o seu emprego como meio de câmbio para a ornamentação. A maior atividade e finalidade do ouro dentro e sobre a terra é ceder sua própria qualidade natural e energia para purificar, vitalizar e equilibrar a estrutura atômica do mundo. O mundo científico de hoje não tem qualquer suspeita até agora dessa atividade. Entretanto, o ouro desempenha a mesma função em nossa terra que os radiadores em nossas casas. O ouro é um dos meios mais importantes pelos quais a energia do nosso Sol é fornecida ao interior da Terra e o equilíbrio de atividades é mantido. Como condutor dessa energia, ele age como um transformador a transmitir a força do Sol para o interior da substância física do nosso mundo, assim como para a vida que se estende sobre ele. A energia contida no ouro é realmente a radiante força eletrônica do Sol, atuando numa oitava mais baixa. O ouro é às vezes denominado raio do Sol precipitado. Como a energia contida no ouro tem um grau vibratório extremamente alto, ele só pode atuar sobre as mais finas e mais sutis expressões de vida através da absorção. Em todas as idades de ouro, esse metal entra em uso pelo povo em profusão e generalizado, e sempre que isto sucede, o desenvolvimento espiritual de tal povo encontra um estado muito alto. Vamos continuar as explanações sobre o ouro no nosso próximo encontro. O ouro então nos revitaliza, nos harmoniza. E assim vamos visualizar o ouro nos alicerces da terra, nos iluminando, nos protegendo. Oi. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós. Que vençamos no bem, que a luz bendita venha para nós. Vamos continuar a ler o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. A América tem um destino de grande importância para as outras nações da Terra, e aqueles que a têm guardado por séculos guardam ainda. Por meio de sua proteção e amor, ela cumprirá esse destino, a América. Nós, a hóstia ascensionada de luz, nós te amamos e te protegemos, América, nós te amamos. Uma semelhante forma de governo haverá mais tarde, quando tiverdes arremessado para longe certas limitações internas que se agarram como fungos e sugam vossa força como um vampiro. Amados da América, não vos desencorajeis quando descerem as aparentes nuvens escuras. Cada uma delas vos mostrará sua fímbria dourada. Por trás da nuvem que parece ameaçar está a luz de puro cristal de Deus e seus mensageiros, os ascensionados mestres de amor e perfeição.
velando pela América, pelo governo e seu povo. Repito, América, nós te amamos. Uma por uma estão surgindo grandes almas espertas que se tornarão claramente conscientes de seu próprio divino poder, inerente poder de Deus, e essas serão colocadas em todas as posições oficiais do governo. Serão mais interessadas no bem-estar da América do que mesmo nas suas ambições pessoais e riquezas particulares. Então, uma outra idade de ouro reinará na terra e será mantida por um éon. No período imediatamente anterior a este, que ora presenciais a massa do povo usava grandes aeronaves como meio de transporte. Tendo o desenvolvimento alcançado um ponto ainda mais alto, pouca necessidade tinham de tais veículos, exceto nos distritos mais afastados. Toda a classe oficial, por serem os de almas mais espiritualmente avançadas daquela raça, podiam locomover-se nos seus corpos mais sutis para tudo o que desejavam, tal como fizestes em vossa recente experiência, indo que podiam também transportar à vontade o corpo físico, porque o emprego do poder que tinham de anular a gravidade lhes era tão natural como é para vós o respirar. A maior subdivisão do tempo consistia no período. O ouro era o meio econômico comum nessa era, como em todas as idades de ouro. Vão parar? Porque sua emanação natural é uma energia ou força que purifica, equilibra e vitaliza. É posto no interior da terra pelos senhores da criação, esses grandes seres de luz e amor que criam e dirigem mundos, sistemas de mundos e a expansão da luz nos seres que sobre eles habitam. A mente externa, o conhecimento intelectual, o conhecimento intelectual da humanidade possui muito pouca compreensão mesmo do real objetivo da existência do ouro neste planeta. Ele cresce dentro da terra como uma planta e através dele está se derramando constantemente uma purificante, vitalizante, equilibradora corrente de energia dentro do próprio terreno onde caminhamos, bem como na vegetação da natureza e na atmosfera que respiramos. O ouro foi colocado nesse planeta para usos vários, dois dos quais sendo os mais triviais e sem importância o seu emprego como meio de câmbio para a ornamentação. A maior atividade e finalidade do ouro dentro e sobre a terra é ceder sua própria qualidade natural e energia para purificar, vitalizar e equilibrar a estrutura atômica do mundo. O mundo científico de hoje não tem qualquer suspeita até agora dessa atividade. Entretanto, o ouro desempenha a mesma função em nossa terra que os radiadores em nossas casas. O ouro é um dos meios mais importantes pelos quais a energia do nosso Sol é fornecida ao interior da Terra e o equilíbrio de atividades é mantido. Como condutor dessa energia, ele age como um transformador a transmitir a força do Sol para o interior da substância